Start! Estamos no ar com mais um Ponto Fora da Curva, mais um podcast. Pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouco hoje de descarbonização e crédito de carbono, tá? Eu me interessei muito por esse assunto, andei lendo um pouco, porém eu queria entender mais. E aí eu tenho um especialista que entende do assunto, que manja, o Elano Rangel, ele que é conselheiro do Instituto Argo de Tecnologia. Perfeito. Não é isso mesmo, Elano? Perfeito. E também da Argotec como diretor de operações. Diretor de operações da Argotec Tecnologia também, que é junto com o time do Gregory, né? Perfeitamente. Elano, vamos lá, obrigado por ter vindo. Vamos desmitificar esse negócio aí, que eu acho que nem todo mundo sabe o que é isso, cara. Muito bem. Em primeiro lugar, uma satisfação imensa voltar ao Ponto Fora da Curva, né? Agora sozinho, sem... sem a dupla, né? Sem a dupla. Esqueceu o parceiro. Dupla sertaneja, né? E para trabalhar um tema que é um tema que a gente já estuda desde algum tempo, um tema que nós aplicamos na prática, nós temos pesquisas voltadas à descarbonização, alguns projetos, inclusive, envolvendo descarbonização na indústria. Então, enfim, estamos aí. Pronto. É isso que eu queria entender, certo? Mas tudo tem um princípio, né? Início, meio e fim. Exato. Beleza? X-Men Origem. A gente precisa entender como é que surgiu essa ideia. Aí a pergunta é: o que é descarbonização? Muito bom. Primeiro, Nonato, a gente precisa entender por que se fala tanto hoje de net zero, de descarbonização. Né? O fato é que nós estamos hoje vivendo eventos climáticos extremos, né? Sim, de fato. E a própria ONU, o painel intergovernamental da ONU para mudanças climáticas, ele mapeou 12 desses eventos em 2023 aqui no Brasil. 12 eventos climáticos extremos. Nós mesmos vivemos um calorzão. Né? Então, assim, nós estamos vivendo secas, especialmente agora na Amazônia, no Cerrado. Né? Olha o céu de Fortaleza, né? Alguns dias atrás. Você viu aquela matéria? Observou que estava tudo cinza? Né? Uma cortina de fumaça. Né? Cadê o azul do céu de Fortaleza? Sumiu. Por quê? Porque lá na Amazônia, no Cerrado, não sei de onde, as queimadas estavam produzindo fumaça e o vento trazendo a fumaça para cá. Então, esses eventos climáticos extremos, eles têm uma causa, e a causa é o efeito estufa. E o efeito estufa, por sua vez, ele se deve às emissões antrópicas de gás carbônico, ou de gases que têm um efeito equivalente ao gás carbônico, como é o caso do metano, como é o caso do óxido nitroso, entre outros vários gases. E qual a relação do gás carbono, né? Sim. Com a descarbonização, sei lá, com o efeito dos gases? Enfim, quando a atividade humana ela joga esses gases na atmosfera, o que acontece? A onda solar ela consegue ultrapassar essa cortina, mas quando ela reflete na forma de infravermelho, ela não consegue voltar para o espaço. Ela fica ali presa. Então isso uma barreira? Exatamente, é uma barreira. E essa barreira naturalmente vai gerando o quê? Uma sensação de maior aquecimento do planeta como um todo. Então, meu amigo velho, é o seguinte, nós estamos brincando de roleta russa com o planeta Terra. Corre o risco de romper ali a camada de ozônio. Não, assim, a camada de ozônio não tem muito a ver com isso aqui. Não, né? Não. Independentemente da integridade da camada de ozônio, quanto maior é a concentração desses gases na atmosfera, mais você gera o aquecimento, ou seja, o calor. Ele não consegue se dissipar, ele não consegue voltar ao espaço. A onda vem, ela vira infravermelho, e o infravermelho, porque ela tem uma baixa frequência, ela não consegue voltar ao espaço. Esses gases, eles retêm o calor. De certa forma, isso é bom. Quando não existe... Mas para o ser humano é muito ruim. Assim, sem essa camada, não haveria vida na Terra, porque não haveria calor suficiente para a vida na Terra.
O problema é que quando o ser humano, por atividade como queima de combustíveis fósseis, por exemplo, que responde por mais de 2/3 das emissões de carbono, ele injeta toneladas e toneladas de carbono na atmosfera, então naturalmente você vai alterar a temperatura do planeta. Nós tivemos aí alguns acordos climáticos, como o Acordo de Paris, o Acordo de Glasgow, que é a COP21, por exemplo, o Sim. Acordo de Paris, visando a estabelecer um limite no aumento dessa temperatura. O pessoal disse assim, olha, galera, vamos fazer a coisa acontecer de forma a evitar que se aqueça mais do que 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais. E 1,5 grau é muita coisa. E se eu te disser que em 2023 o painel meteorológico mundial ligado às Nações Unidas detectou que o planeta está 1,45 grau e meio mais quente em relação a níveis pré-industriais, ou seja, nós já estamos em 2024 quebrando o limiar que protege a vida. Recentemente saiu um estudo da NASA, no sentido de que em 50 anos não vai haver vida em países como o Brasil. A gente fica estupefato com informações assim. Mas por que o Brasil, se o Brasil ele é tão sustentável, é autossustentável, o Brasil tem baixo carbono, entre aspas, né? O nosso maior parque florestal no mundo, praticamente a maior fatia Meu amigo, nossa. existe uma teoria chamada teoria do caos. Eu não sei se você já ouviu ela. Falar, mas diz que o bater das asas de uma borboleta no Japão gera um furacão lá na América Central. Então, tudo no planeta está interconectado. A fábrica que está jogando... Mas nesse caso, o Brasil se tornaria uma última trincheira para isso, porque lá fora, sim, lá fora a emissão de poluentes e a emissão de carbono lá é estarrecedora. Hoje eles estão tentando trabalhar para reverter a lambança que já fizeram por conta de ambição. Isso. O fato é esse, não tem para onde correr. É ambição mesmo e não tem o que questionar isso. Só que lá fora já está feito o estrago. E quem sobrou, como alguns falam, o Brasil na verdade, é o estrago está em toda parte. O estrago está em toda parte, né, Nonato? Pela comunicação direta, né? A gente está vivendo aí eventos climáticos. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Cerrado e a Amazônia nunca estiveram tão quentes. Verdade. Nós estamos tendo seca, a agricultura não está preparada para eventos climáticos extremos. Vai se perder soja, se perdeu toda a plantação de arroz agora no Rio Grande do Sul. E animais o também, gado, né? no ano passado, o gado morreu em Mato Grosso por conta de uma onda de frio. Foi um prejuízo de 3 milhões para pecuaristas. Então, você, quando coloca eventos como El Niño, com aquecimento global, quando você conjuga esses dois aí, você tem situações atípicas, né? Você tem situações que verdadeiramente se traduzem em um grande prejuízo. Para você ter uma noção, já existem aplicativos, Nonato, que medem o risco de eventos climáticos. Diga uma coisa, você vai abrir a sua empresa. Você vai fazer uma pesquisa de mercado, não vai? Sim. Claro. Você vai falar, como é que eu vou colocar uma empresa, sei lá... sem conhecer quem sem conhecer quem são os concorrentes. Exato. Então, você vai olhar ali os quadrantes, você vai contratar uma consultoria especializada, você vai ver se há oportunidades para abrir uma empresa naquele local de forma que ela se torne atrativa para o cliente, de forma que ela resolva uma dor. Se você já tem... Se a dor não existe naquele lugar, ou se já existe toda uma malha de concorrentes, é muito arriscado, não é isso? Exato. Pois agora eu te digo uma coisa. Para abrir o seu negócio, você não precisa apenas estar focado no mercado. Você tem que estar focado no clima. Já existem aplicativos que, de acordo com o local onde você vai abrir a sua empresa, por conta de inteligência artificial preditiva, esses aplicativos eles já criam cenários de simulação de se aquele local, qual a probabilidade daquele local sofrer eventos extremos. Por exemplo, uma tempestade, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ou então secas, ou furacões, exatamente. Foi todos... Então já existem modelos algorítmicos assim,
que são capazes de gerar essa previsibilidade. Aí No sim. Instituto Argo, a gente trabalha tecnologias assim, voltadas à transição energética. Nós temos um projeto de criação, de desenvolvimento de marketplace do hidrogênio e da cadeia de valor do hidrogênio até as energias renováveis. Nós estamos trabalhando alguns projetos de descarbonização, né? E realmente esse vai ser um tema que vai se ampliar muito de agora em diante. Agora, não se pode confundir descarbonização com mercado e crédito de carbono. Que aí é o uma outra pauta aqui nossa, né, que eu achei muito interessante, o mercado do crédito de carbono, né? Exatamente. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Não sei se é por conta da burocracia. É porque existe toda uma documentação para isso, tem que ter uma pessoa com expertise para elevar. Por que eu pensei no crédito de carbono? Porque, assim, eu estava pensando em colocar no interior lá do Piauí, lá da minha cidade, todos os meus tios, fazer um... Ah, que meu tio tá criando ali, tem 2, 3 vaquinhas, ou tem uns porquinhos ali, eu falei, não, por que nós não fazemos um biodigestor ali? Né? Aproveitar essas fezes, é bom pro meio ambiente também, que eu não vou estar descartando. Boa. E eu aproveito o gás metano existente, Perfeito. Né? As bactérias entram em reação. Sim, né? sim. E por que eu não faço um gás de cozinha, né? Uso como Claro. queima. E aí eu, avaliando, estudando, eu entendi que também você trabalhando dentro de biodigestura, falando em grandes proporções de fazenda, você pode usar aquele retorno, né, que ali é um retorno ambiental, e usar como crédito de carbono. Claro. Sendo que chega em torno de R$34 a R$35. Claro, exatamente. Esse não deixa de ser um projeto de crédito de carbono. De crédito de carbono. Assim, a gente primeiro precisa entender o que é o crédito de carbono. Crédito de carbono é um título com valor monetário. E ele simplesmente simboliza a retirada ou a diminuição de 1 tonelada equivalente de gás carbônico da atmosfera. Então, um crédito de carbono equivale a isso. Ou você está deixando de emitir 1 tonelada de gás carbônico, ou você está removendo aquele gás carbônico da natureza. Então, quando você faz um projeto como esse, de biodigestor, onde você captura o gás metano Exato. e utiliza o gás metano como um gás de cozinha, por exemplo, ou você poderia convertê-lo em eletricidade também, Sim, a depender do projeto. O que é que você está fazendo? É um projeto de descarbonização em que você está deixando de emitir gás carbônico. Se você pega uma área e refloresta aquela área, o que é que você está fazendo? Você está sequestrando o carbono da natureza. Então, nós temos métodos para medir o quanto foi sequestrado da natureza em termos de carbono ou o quanto foi deixado de emitir. E isso acaba virando um crédito de carbono. Exatamente. E como que é esse passo a passo? Como é que é feita essa remuneração do crédito? Pronto. Aí nós temos... Essa é uma longa história, viu, Nona? Essa é uma longa história. Eu fico pensando como eu vou explicar. Tenta resumir. Mas aí, assim, imagina uma feira. Imagina, vai na casinha. A feira da Messejana, né? Você chega na feira da Messejana, você vai comprar o quê? Você vai comprar fruta, né? Isso. Mas assim, de maneira mais sutil, você não está comprando a fruta, você está comprando o benefício que a fruta está te dando. Sim, ou seja, qualquer a nutrição, a alimentação, as vitaminas. Esse é o benefício que você está levando para casa, né? Pois o mercado de carbono é da mesma maneira. De um lado, existem pessoas que precisam comprar e outras há pessoas que estão vendendo, mas elas estão vendendo o quê? Elas estão vendendo o benefício de um planeta mais verde. Por quê? Porque plantaram árvores, porque estão conservando florestas. Nós temos projetos de conservação da floresta amazônica com mais de 10 mil hectares.
em que nas redondezas daquele parque, tudo está devastado, mas ali está o quê? Está preservado. Então, aquele parque ali, ele se torna um projeto de conservação ambiental que gera créditos de carbono. Então, assim, são toneladas de crédito de carbono que um projeto como esse gera. Mas, assim, aí você pensa assim, cara, mas como é que isso se gerou? Aí, Nonato, existem sistemas. Aí a gente tem que se aprofundar. Aí o buraco é mais embaixo. Aí o buraco é mais embaixo. Porque no Brasil hoje... Mas, então, nesse caso, não é aí onde a pessoa perde as forças? E perde o crédito no crédito? Porque as pessoas, elas se barram na burocracia. Ou seja, cria-se logo uma parede mental tão forte na cabeça deles que aquilo não vai conseguir ser resolvido, porque vai envolver X, envolver órgão X e Y. Nonato, eu te digo uma coisa, tem gente que está deixando de apostar na pecuária e na plantação de soja só para conservar aquilo ali por conta do crédito que está gerando. O crédito é bom, meu amigo, é R$35. Aí depende, né? Depende do mercado, depende mas do eu tô dando um chute. Mas essa é a média. Na Europa sim. Agora imagina uma... No Brasil não. No Brasil é bem menos. Bem menos, né? Mas agora você imagina uma fazenda que tem aí, sei lá, 30, 40 mil cabeças de gado. Vaquinhas colocando ali toneladas de estercos. Exatamente. E todas essas toneladas ele joga em um sistema de a flatulência é gás metano puro, né? Pronto, o gás metano, ele tem um potencial de aquecimento que a gente chama Global Warming Potential, né? O potencial de aquecimento do gás metano é cerca de 40 vezes maior que o do gás carbônico. Então, se você gera Por isso que ele é pesado, né? Exato. Por isso que ele é um gás pesado. 1 tonelada de gás metano na atmosfera equivale a 40 toneladas de gás carbônico em termos de aquecimento global. É como se você estivesse jogando na atmosfera 40 toneladas de gás carbônico. Uma torneira aberta. Exatamente. Um tanque aberto. Aí você imagina aí o que um aterro sanitário nos gera. O que uma água de efluente nos gera. Que ali é só a cultura anaeróbica, só o gás. Se não tiver oxigenação interna, aí sim. Se você não tem um projeto ali para cuidar daquela água de efluente ou daquele aterro sanitário, ou até mesmo das fezes, né, dos animais, como você falou na forma de biodigestores, se você não tem uma forma de captar aquele gás metano ou evitar que o metano se forme, então você tem uma verdadeira bomba. Uma verdadeira bomba, né? Pegue aí toda a atividade agropastoril, né? Sim. Assim, por todo mundo, todos jorrando ali aquele gás. Então, no caso do aterro sanitário, você está me dizendo que se o cara não tiver ali os drenos do gás, ou a queima, ou algum método para queimar o gás gerado, né? Que ele vai gerar o gás, né? Sim. Vai compactando, vai Na jogando. verdade, nem se fala mais hoje de aterro sanitário, né? Não, né? Não, assim, países como o Brasil não... Existem outros tratamentos, né, dos resíduos sólidos que não deve passar por aterro sanitário. Vai direto para o tratamento. Se torna um tratamento primário. Exato. Vai direto para câmaras onde se faz sistemas de pirólise, né, sistemas de aquecimento, de forma que se trata aquele resíduo, né, fora políticas de reciclagem e tudo mais, né? Mas você não deve deixar aquilo ali a céu aberto, jogando toneladas de metano. Não digo negócio desse não. Não é à toa que o Janguruçu está desativado aí faz anos. Digo negócio desse não, que eu vejo bastante por onde eu ando. De Nordeste, vê só os urubuzinhos voando. Os urubuzinhos pairando. Mas é meio caótico, né? Exatamente. Pra gente chegar lá, é uma caminhada grande. Nem me conte, rapaz. É isso que eu tô dizendo. E se compactar? Mas assim, tá pegando a questão da feira, né? Então, assim, quando se vende exatamente o benefício de um planeta mais verde. Mas por que a pessoa do lado de lá vai querer comprar? Essa é a grande pergunta, né? Porque não conhece. Não. No Brasil, não há ainda regulação do mercado de carbono. Ele está tramitando no Congresso Nacional. Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Então. Não existe uma regulamentação.
Mas essa regulamentação ela está sendo esperada entre este ano e o próximo. Mas e enquanto daí não existir a regulamentação, não vai existir uma crença. Aí o povo continua cético em não, relação a mas isso. espera aí que você se engana, Nonato. Peraí. Vamos embora, tá Não, bom. não tem regulamentação, só que a pressão sobre as grandes corporações por conta de políticas de ESG cada vez mais E estritas, pesada. cada vez mais pesadas, inclusive na bolsa de valores. Uma empresa listada na bolsa de valores, por exemplo, ela tem um índice lá que é o índice de sustentabilidade. Ela tem que ter o selo comprovar verde, né? a descarbonização de suas operações. E daí, essa descarbonização, ela passa não só pelas atividades primárias, ela passa também pela cadeia de supply chain, pela cadeia de suprimento, que é o escopo 3 do inventário de emissões. Então, mesmo que você seja pequeno, mas se eu for fornecedor de uma grande indústria que está listada na Bolsa de Valores, ela vai dizer assim, ó, Você também cadê sua política de descarbonização? Então, isso gera um efeito em cadeia. Você está entendendo? A gente já está vivendo isso. Especialmente Mas empresas... porque tá vindo de cima para baixo, né? É um top-down, né? Exato. Só que, além disso, nós temos também essa imagem, né? Essa cultura de que ser sustentável é bom, agrega valor à empresa, é uma cultura que veio para ficar. Então você vê muitas empresas aí aderindo a selos ESG. Pronto, não vamos muito longe não, vamos aqui na FIEC. Na FIEC, a cada 6 meses, nós temos um evento de entrega de selo ESG para grandes indústrias aqui. Né? E motiva as demais. E motiva as demais. Eu assisti, por exemplo, uma da Dura Metal, né? que é uma das nossas joias aí. Né? A Dura Metal. Vi também uma entrega da Naturágua, de indústrias, né? que tem uma política séria no que diz respeito a práticas ambientais e a práticas sociais. Então, elas são certificadas pelo Bureau Veritas e daí elas recebem esse selo do ESG. Aí vão para a vitrine. Quando vai para a vitrine, todo mundo quer ser parceiro. Você está entendendo? Então, essa é uma questão de cultura. E uma cultura, Nonato, que já veio. Não é uma coisa que está vindo de cima para baixo, não. Eu acho que o selo verde realmente ele tem que ser estampado ali. Isso. Para mostrar, olha, aqui nós somos sérios, nós somos uma empresa sustentável. Exatamente. Que motiva os demais. Tanto o médio como o pequeno também. Exatamente. Aí, o efeito colateral disso, que é o que a gente chama de greenwashing, né? Ou a lavagem verde. Empresas que batem aquela foto se dizendo verde, se dizendo socialmente sustentáveis e tal, mas ó, é o couro comendo, né? Tá jogando ali o óleo no ralo. Exatamente. Esse é um problema também, né? O greenwashing. Mas aí. assim, aqui mesmo nós temos empresas que são assim grandes paradigmas, né, de políticas sérias de ESG. Isso é bom. E a FIEC, ela reconhece isso. Né? Isso é bom porque isso ajuda na descarbonização do planeta. Mas também tem que estar estimulando. O empresário ele precisa de orientação. O cara já tem uma carga pesada, já tem uma demanda pesada, então ele precisa de pessoas, expertise, associações, instituições que oriente, que é o caso de vocês, vai lá, dá as orientações e ajudem a fazer isso, porque na base do chicote também é mais complicado de fazer, né? E tem que fazer aquilo ali mesmo por amor ao mundo, né? Ao verde, à saúde de si próprio. Não é verdade? É um processo doloroso, viu, Nonato? É como você... Chute no calcanhar, né? É como você trocar um carro a combustão por um carro elétrico. Você vai sentir aquela falta do ronco do motor, né? Pô, mas cadê o meu motor V6 aqui que não tá roncando? O cara vai roncando dentro do carro. Né? Você sente aquela falta. A sua sensação é de que tá faltando alguma coisa. Motor. Mas você entende que aquilo ali é o melhor, é o que deve ser feito.
Né? Então, a É um transição... bem, é um Exatamente. bem para todos, né? Exatamente. A transição energética é isso. Se a descarbonização ela fosse uma pessoa, ela seria como aquela antipática da festa que fecha o ar-condicionado e abre a janela, né? Ou seja, bota todo mundo ali na pindaíba. Tira a pessoa da... Descarbonizar significa sair da zona de conforto. Mas por quê? Porque no longo prazo você vai se beneficiar, as gerações futuras vão se beneficiar. Isso é verdade. Então essa é a cultura do longo prazo que a gente precisa ter. Mas, seu Célio, tô aqui, seu Célio. Opa, voltei. Pessoal, é isso aí, ó. Vamos aproveitar aqui o momento, vamos se inscrever no nosso canal, já, ó, clica lá, compartilha, dá um joinha, dá um curtir e manda para todo mundo aí que nasceu nu, tá? Compartilha com todos. Esse podcast ele tem um oferecimento de Roupaf. Roupaf é nosso patrocinador, maior fornecedor, distribuidor de rolamentos e mancais das maiores marcas mundiais como SKF e Tink. Temos Prolube Lubrificantes, também detém as maiores marcas no mundo aí, como a ITW, a Rocol, no que se fala em lubrificantes. VNP Contabilidades e Cortez e Gonçalves Assessoria. E simbora, dá continuidade aqui. Muito bom. É rapidinho essa tomada de ação. Porque Simbora é uma startup nossa, né? É verdade, o Greg tinha falado. Simbora é uma startup uma Logitech, a nossa Logitech é o Simbora. Que é o Simbora, né? Pronto, e tá rodando bonitinho, né? O Simbora. Exatamente. O Greg se empolga quando fala do Simbora, que é uma beleza, né? Ô Elano, e como foi a origem desse evento do crédito de carbono? Como começou esse negócio? Rapaz, se eu for na origem da origem, eu volto para a Conferência de Estocolmo em 1972, né? Foi quando primeiro se começou a tratar da questão ambiental. Foi quando primeiro ligou o sinal de alerta das questões ambientais no mundo. Só que nós tivemos... Estocolmo de 1980? Na década de 70, 1972. Conferência de Estocolmo. Ou seja, estava ainda na primeira Revolução Industrial? Não. A gente já é século XX. Já é século XX, né? A gente então já está 2.0. Exatamente. Por que a gente estava falando? Já era na época do toyotismo, né? Pronto. Na época do das ferramentas de melhorias, etc. Exatamente. Produção flexível, exatamente. Mas o que se não era indústria 4.0, mas já era a época do toyotismo. Daí nós tivemos a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, onde se chamou novamente à tona, né, essa questão do clima, né, se ligou o sinal de alerta. A Convenção Quadro das Nações Unidas de 1994, que estabeleceu o mercado de carbono. O mercado de crédito de carbono surgiu em 94 com essa Convenção das Nações Unidas. Convenção Quadro. É tipo assim, agora o negócio vai ficar sério. Exatamente. Agora o negócio vai ficar sério, nós vamos criar um mecanismo regulado de crédito de carbono para quê? Para mitigar essas emissões de gás carbônico, ou para criar incentivos para que não se gere carbono na natureza. Mas até então não era lei. Não era lei. Era uma questão de harmonização, vamos tentar convencer... Isso nós estamos falando em nível internacional, nós estamos falando das Nações Unidas. Em 1997, Protocolo de Quioto. O que foi que fez o Protocolo de Quioto? Ele estabeleceu metas de emissões. Se você quiser saber a origem do mercado de carbono, você vai no Protocolo de Quioto. Ele estabeleceu que países... Protocolo de Quioto, né? Exatamente. Já vou pesquisar, vou anotar. Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto, ele estabeleceu que os países desenvolvidos, os 39 países desenvolvidos, tinham uma meta de redução de aquecimento. Então, essas reduções eram baseadas a partir de 1990, né? Assim, em comparação às emissões de 1990. O Brasil ele não tinha compromissos na época do Protocolo de Quioto, porque o Brasil não era considerado um país desenvolvido. Ele não era um país do anexo 1, como se diz. E daí foi nesse Protocolo de Quioto que se criou o que a gente chama de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que foi o primeiro instrumento regulatório internacional para o mercado de carbono.
E daí, esse mecanismo de desenvolvimento limpo, ele criou sistemas como, vou falar aqui, estrangeiro, cap and trade. O que significa cap and trade? Cap and trade. Cap and trade. Exatamente. É, olha só, repetir, você estabelece, nesse município, o teto é 10 mil toneladas de gás carbônico por ano. Qualquer indústria que passar desse teto, isso é o que a gente chama de cap. Entende? Uhum. Pronto, é isso que fez o protocolo. Que é o máximo, ali é um tampãozinho, exatamente, né? Mas aí o que as indústrias vão fazer? As indústrias elas vão medir, elas vão fazer o inventário de emissões. Olha que doideira. Se esse inventário der acima de 10 mil toneladas, eu estou dando um exemplo, tá? Não é que é 10 mil toneladas, eu estou aqui ilustrando. Se for acima de 10 mil toneladas, essa indústria aqui, vamos supor que ela emitiu 15 mil toneladas. Ela precisa o quê? Comprar 5 mil toneladas daqueles que emitiram abaixo de 10 mil para neutralizar a sua carga carbônica. E existe um equilíbrio. E existe um equilíbrio. Então vamos imaginar que a indústria do nonato emitiu 7. Você pode vender 3. Vamos imaginar que a indústria do Freire emitiu 7. O Freire pode vender 3. Vamos supor que a indústria do João emitiu 16. O João é devedor de 16, é de 6, porque 6 está acima de 10. O que ele vai fazer? Ele vai comprar 3 do nonato, que emitiu 7, e 3 do Freire, que emitiu 7. Entendeu? E vai manter-se. Esse é o mecanismo do mercado de carbono. É gerar ali um teto de emissões de forma que as emissões a maior de 1 sejam compensadas por aqueles que emitem menos. Só isso. Não é difícil de entender, né? É basicamente isso. De forma que a gente entre em equilíbrio ou tenha uma neutralidade. E essa medição é feita como? Pronto, existem aí algumas técnicas, né, que absolutamente eu como eu como engenheiro que não sou, não faço ideia. Mas sim. Mas existem técnicas para se medir a carga carbônica, né? Aí você vai depender do projeto. Se for um projeto de reflorestamento, existem técnicas ali em que você vai medir metodologias para isso. Por exemplo, nós temos padrões como o Verra. O padrão Verra ele tem várias metodologias de medição de carbono. Né? E daí essas metodologias elas são aplicadas naquele projeto específico de forma a quantificar, metrificar a carga carbônica que foi produzida, aquela que deixou de ser lançada na natureza e a diferença que se constitui no crédito. Mas assim, se você me perguntar assim, a ferramenta, a técnica, né? assim, essa ideia, meu filho. Essa ideia. Mas existe, né? E as pessoas estão trabalhando para isso, né? Inclusive, uma consultoria como essa, Nonato, que vai gerar um crédito de carbono, ela precisa ser uma consultoria multidisciplinar. Né? Você tem que ter ali engenheiro florestal, né? Engenheiro elétrico, você tem que ter pessoas que tenham expertises muito específicas, assim, toda uma malha de, né? Exatamente, uma malha de profissionais, assim, não é algo simples você gerar créditos de carbono, né? E qual seria o tipo de mercado para esses créditos de carbono? Pronto, você tem basicamente você tem governos que compram, você tem empresas, por exemplo, empresas de aviação aérea. Falando, né? Se alguém se sobrepõe sobre empresas como a Latam e a Gol, elas compram créditos de carbono de uma empresa chamada Moss, que é uma espécie de marketplace que trabalha o crédito de carbono em tokenização. Então, normalmente, empresas que produzem muito gás carbônico, especialmente empresas de aviação, elas são aquelas que têm uma demanda forte, né? que buscam
esses créditos como uma forma de compensar suas emissões. Aham. E aí eles compram uns aos outros. Exatamente. E daí isso vai depender muito do projeto. Porque vamos supor que você contrata um consultor para fazer digamos assim, uma jornada de descarbonização na sua empresa. Você pode descarbonizar a sua empresa trocando, por exemplo, a fonte de energia por uma fonte de energia renovável. É um processo de descarbonização. Né? Você coloca ali uma fonte de energia renovável. Porque, tipo assim, tem a termoelétrica, a Eneva, por exemplo. A Isso. Eneva, ela tá trabalhando para trabalhar só com energia de fonte limpa. Isso. Um parceiro nosso de indústria de cimento, por exemplo, ele trocou o coque do petróleo por biomassa. Madeira, né? Biomassa. Sim, biomassa. Então, assim, mas continua emitindo carbono, mas é muito menor. Você Do que o derivado do não petróleo. compara o coque do petróleo, não compara carga carbônica do combustível fóssil. Também porque a biomassa em si, ela tá voltando pro Exato. ambiente natural é até dela. uma forma de economia circular. Você continua gerando gás carbônico, Sim, mas numa proporção muito menor. Menos agressivo. E essa proporção menor, ela vai gerar o quê? Um processo de descarbonização. Lógico. Se você emitia 100 toneladas queimando o coque do petróleo e agora emite 10 queimando biomassa, lógico que você vai ter um saldo positivo de 90. Você deixou de emitir 90 toneladas. Você está entendendo? É assim que funciona o crédito. É uma redução enorme, então, né? Exatamente. Exatamente. Só que aí a demanda dele de queima de biomassa, que eu não sei, nem tenho métrica para isso, do poder de queima, né? Porque assim, quando se trata do derivado, eu creio que ele demanda por mais tempo aquela queima, né? Ou seja, ele tem um limite, um número X da quantidade do que ele vai queimar por um determinado tempo. E aí, quando se trata de biomassa, por facilidade de queima em si, eu creio que o número de tempo pode ser menor, mas a carga de biomassa vai ter que ser maior. O poder calorífico. Nós estamos, Nonato... Rapaz, eu tenho essa falta toda, pra tu dizer que era o poder calorífico. Muito bacana. Muito bacana. Que ali eu consigo tirar 3 elementos, assim, dar 3 lapadas em 3 coelhos, não uma lapada só. Exatamente, exatamente. Aí você pode, por exemplo, colocar uma planta como essa no hospital. Você pode pegar todo aquele plástico ali, vamos supor, luvas descartáveis. Até mesmo que precisa de uma empresa seringas. Descartar. Pode jogar tudo lá dentro, que aquilo ali que seria descartado vira insumo para produzir energia. Não é lindo isso? Economia circular? É fofo demais. Você, além de não poluir, você pega o resíduo e converte em insumo para a produção de algo que vai lhe trazer benefício. E alguns descarte específico, por exemplo, existem algumas empresas que elas dependem, como você até mesmo falou, né, de cimenteiras para queima dos resíduos deles, entendeu? Sim. Porque não pode ser descartado, não pode ser queimado em qualquer lugar. É difícil. Aí o cara vai fazer o quê? Vai guardar em casa? Por exemplo, empresas de curtume de couros. Sim. E aí fica aquele residual, né, depois do couro tratado. Aquilo tem que ser queimado em um lugar bem específico. Então tem que pagar uma empresa com um forno gigante para fazer essa queima. Perfeito. Pois tecnologias como essa são capazes de evitar que toneladas de gás carbônico sejam jogadas na natureza. Aí é que tá. Então, no caso, essa empresa, por exemplo, ela conseguiria colocar essa mini usina na empresa deles para fazer a queima desse residual? Perfeitamente. Rapaz. É por isso que a gente pretende escalar essa solução aqui para outros players. A gente vai colocá-la em plano, em projeto piloto. Porque as empresas, elas pagam para queimar. Tem uns que eles... Isso. Você vê como é que é a questão de demanda, oferta e tal, de necessidade, né? Onde quando um ama, o outro não ama, então sofre quem ama menos, não é isso? Nessa relação, né? Por exemplo, termoelétricas com a fonte de energia por queima de carvão, ela sobra aquele residual que fica na manga filtrante, né? Aquele residual gera nos despoeiramentos lá e cria aqueles toneladas de carbono, aquele residual lá, sei lá, como é o nome daquela porra que eu esqueci.
e aí manda, as cimenteiras compram aquilo para usar no seu produto. Queima lá junto com o cimento, não sei qual é a finalidade deles lá, se é para dar uma liga, não sei exatamente o que é. Então ela compra aquilo. Em compensação, quando um cara quer descartar um determinado produto, que só uma cimenteira no forno dela que dá para descartar aquilo, porque eles queimam tudo também, eles vão ter que pagar o cara do cimento. Exatamente, Né? exatamente. Então, assim, é um grande desafio, né? No final das contas, você gerar uma economia circular, você fazer o total aproveitamento É o dos que se resíduos, né? paga, né? Se o cara, pô, eu tô pagando X para queimar um subproduto meu e eu não vou parar de produzir esse subproduto. Não Exato. tem como, faz parte E do. daí, se você tem É, aquela máquina onde você coloca tudo aquilo e ali vira energia para você, vira transforma calor, em se energia. transforma em hidrogênio. Tudo que ele precisa para dentro da indústria. Né? Pronto. Que ele precisa de Aí, energia. meu filho, aí você fecha o ciclo total, né? Aí é um loop fechado, né? Exatamente. Cara, Exatamente. que sacada é essa, viu? Irado, né não? Não, é outro nível mesmo, É, outro literalmente. nível. E quais são os desafios do mercado de carbono? Ah, Cultural mesmo? olha, Financeiro? em Também, né? primeiro lugar vem a questão da regulação, né, Nonato? A gente ainda não tem uma regulação no Brasil para o mercado de carbono, né? A lei ela ainda está tramitando. A expectativa é que saia no próximo ano, criando aí o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Aí você vai ter as empresas, elas vão ter contas a prestar com esse sistema. Então, nós vamos ter faixas. Se a empresa ela produz 10 mil toneladas a 25 mil, ela vai ter ali uma obrigação, ela vai monitorar as emissões. Se ela produz acima de 25 mil toneladas de gás carbônico por ano, ela vai ter que demonstrar a compensação disso. Então, é como se as empresas tivessem mais uma declaração a fazer. A empresa ela não tem a declaração de Tem. imposto de renda todo Sim. ano? Pois então, a depender da pegada carbônica, quando essa lei for aprovada, as empresas elas vão ter que fazer o inventário de seus gases de efeito estufa. E elas vão demonstrar esse sistema, né, de forma que vai haver uma E esse relatório regulação. vai ter que ser mandado. Aí vai ser um sistema de cap and trade, aquilo que eu te falei. O sistema brasileiro vai estabelecer, olha, você só pode... o teto é até aqui, até 10. Produziu 8, massa, você tem crédito de 2. Produziu 12, meu filho, acima do limite, tá devendo 2, tem que comprar. Você está entendendo? Esse vai ser o sistema quando Então, se se ele inaugurar. produziu carbono a mais, A mais, ele é vai ter devedor. ele é devedor, né? Ele vai ter Porque que ele comprar. estourou o limite dele. Estourou o limite. Se Eita, eu podia porra. produzir 10 e produzir 5, significa que eu tenho um crédito de 5 toneladas, porque eu não bati no teto. Então, Agora, mas isso se eu significa que ele poderia produzir 15 no próximo mês, se ele tiver estourado o teto, porque ele não tem essa gordurinha? ele ficaria neutro, né? Ele Ah, ficaria neutro, neutro. entendeu? Uhum. Então é uma matemática simples, né? Crédito e Pra débito. você, né? Tá aqui o referencial, crédito e débito. Passou disso aqui, é débito. é débito. Foi para menos, É crédito. Pronto, só isso. Esse é o mercado de carbono. Ah, agora tá mais. Agora ficou mais. Aí mais o claro. primeiro desafio é a regulação. O segundo desafio é a desgraça do greenwashing, macho. Rapaz, a gente teve aí, a Polícia Federal deflagrou recentemente uma operação na Amazônia e descobriu que alguns projetos que envolviam aí crédito de carbono, inclusive de agências internacionais, havia todo um sistema de fraude, que na verdade não havia crédito de carbono ali. Poxa. Então, assim, sabe, é um problema que é preciso se lidar, é o que a gente chama de lavagem verde. Né? Então, essa é uma outra questão, né? Que é bem crítica, é um grande desafio. Mas eu acredito Tem que... coisas que a turma brinca mesmo, mas já tá ficando sério demais isso aí, né? Porque tem coisas que não dá nem pra fazer nem de brincadeiras, né? Exatamente. Tipo um negócio desse aí de crédito. Porque o impacto não é nele ali, próximo dele, ou só na região dele. A gente tá falando de um quadro global.
Um quadro global, exatamente. Aí- Você impacta a vida de absolutamente tudo, né? Como Frijo Capra diria, né? A teia da vida, né? Exato. O que quer que você faça essa teia, reverbera para todo o resto, né? Todo mundo paga o pato. Todo mundo paga o pato, num bom cearense, né? E isso é um dos grandes desafios, né? Exatamente. Aí um dos quando, grandes desafios. como está transitando ainda, e essa tramitação demanda tempo. Pode ser que demanda um tempão, pode ser que demanda um tempinho, né? Ninguém sabe quando é que alguém vai dar a canetada, não é verdade? Sim. E qual é o tempo que o governo vai dar para a pessoa se adequar? Pois então. Né? Isso aí é uma incógnita. Exatamente. Isso aí só quando a lei sair, né? E aí Só qual quando a seria o lei sair. conselho? Empresas As empresas já elas vão já se ade- devem se se adequar a adequar, partir de né? agora, porque a COP ela vem para o Brasil, né? E a promessa é de que essa lei ela já esteja aprovada antes da COP. Putz, velho. Então todo mundo, todo empresário, Nonato, hoje precisa estar com o farol ligado com relação a práticas Ou agindo, né? ambientalmente sustentáveis, Ou pelo menos agindo, né? fazendo o seu inventário de emissões. Nós temos casos de bancos que só emprestam dinheiro, só emprestam valores hoje se aquela empresa ou se aquela PJ ela tem inventário de emissões, justamente para checar a pegada carbônica. Olha que Então, interessante. isso tá bem sério. Esse é um tema que está ficando muito sério, né? E se as instituições financeiras dão uma barrada aí, Isso, exatamente. tá indo na raiz É do aquilo que eu negócio, estou né? te dizendo, é um efeito em cadeia. Se você pega grandes corporações e essas corporações elas precisam ser ambientalmente sustentáveis, a capilarização disso vai por toda a cadeia de fornecedores. Então vai pegar desde aquele pequeno ao médio, passando por grande. Porque você vai se rastrear. Você está entendendo? Vai ser como a nota fiscal eletrônica. Exatamente. Vai se rastrear os insumos digitalmente. Espera aí, mas onde é que está vindo isso aqui? Onde foi que foi gerado? Será que houve trabalho escravo? Será que há uma pegada carbônica séria? Então vai se rastrear toda a cadeia de produção até chegar nessas grandes empresas, para saber se as práticas ali elas são ambientalmente e socialmente sustentáveis. Então é uma realidade que veio para ficar. Você está entendendo? Não dá para fugir mais disso. O cerco vai estar né? fechado para tudo, porque não dá para fugir mais disso, né? Não dá. a realidade E rezando para que a gente consiga neutralizar, né? Enquanto é tempo, né, Nonato? Porque a gente já está quase no limiar de 1,5 graus, acima de níveis pré-industriais. Está no 1,45. 45. Você já imaginou em 2023? Então tem 5 centésimos. Se a gente rompe 1,5, você já começa a ter problemas drásticos de perda de lavouras, né? O gado vai começar a morrer, as plantações não vão sobreviver. Não estão preparados para isso? Nós não estamos preparados para um cenário como esse, né? Aí seria uma seca generalizada? Uma seca generalizada, eventos climáticos extremos, né? Você pode viver frio com muita intensidade ou então calor com intensidade ainda maior. Então, a humanidade, nós não estamos preparados, né? Aí é o que a gente chama de adaptação às mudanças climáticas. A gente vai precisar se adaptar às mudanças climáticas. Mas na realidade, Elano, nós nunca estamos preparados. Sempre ocorre e tem baixas disso, tem percas. O Elon Musk quer ir para Marte, né? Quem tiver condições de ir com ele, né? Rapaz, ele vai... Na SpaceX, né? Ele vai viver sozinho, depois que ele leva uma mulher, né? Porque senão ele vai conseguir povoar de novo. Adão e Eva, né? Adão e Eva em Marte, viu? Adão e Eva. Vai ser o tema do podcast. Adão e Eva em Marte, porque, bicho... Não, o cara tem foguete pra ir, porra, e nós tem o quê? Só que os homens são de Vênus, né? Aí não tem como estar com as mulheres em Marte, né? Mas isso é fato. Mas, cara, mas é muito sério isso. A gente brinca que é pra descontrair mesmo, mas a gente sabe o efeito que é. Assim, por exemplo, você tem regiões aí, que você tem aqui no Nordeste mesmo, por exemplo, 40 graus,
né? Uhum. Tira Teresina ali. 40 graus dá na sombra, né? Sim. A minha cidade ali, Cocal de Telha, no Piauí, também dá... O urubu, ele plana com a asa e se E a abana outra com a vai se outra, né? abanando. Lá atrás não anda de gravata, né? Se encostar o papo no chão, queima. Mas... O ovo é frito no asfalto, né? Pra que melhor? Mas assim... E se subir uma temperatura 5 disso, né? Mano, o povo vai ficar louco. Não, é verdade. Verdade. E é isso. A minha esposa, ela é de Teresina, né? E eu já tive a oportunidade de ir a Teresina algumas vezes, que é uma cidade que eu gosto, uma cidade Sim, uma cidade muito bonita. hospitaleira, uma cidade bonita, né? Planejada. Mas Verde com calor, né? mas que realmente tem uma carga de calor acima da média, né? E cidades assim, elas podem se tornar inabitáveis em pouco tempo, viu, Nonato? Infelizmente. Fica apocalíptico. Assim, não dá, as pessoas não aguentam. Eu assisti uma palestra com o CEO da Ford School, lá na Universidade Federal do Ceará, no ano passado. Uhum. Andrew Forrest. Ele é cientista também, além de diretor executivo da Ford School, ele é cientista. E a tese dele é da umidade letal. Ele diz umidade letal. Ele diz que quando a umidade ela atinge um certo nível, combinado com calor, as suas enzimas, o seu DNA, que é proteína, começa a liquefazer, como se fosse um ovo. Imagina um ovo ali dentro de uma panela cozinhando. É isso? Aí a água e o calor, o que faz com a clara do ovo? Ela não vai ficando sólida? Entra no efeito, exato. Pois é exatamente isso que acontece com alguém quando ela é submetida a essa conjugação de alta umidade com alto calor, que é o que acontece em Teresina, por conta do rio ali, né? O Rio Poti e o Rio Parnaíba. Exatamente, o Rio Poti e o Rio Parnaíba, exatamente. Você tem muito calor, porque é uma depressão, e você tem uma alta carga de umidade que vem dos rios. E ali fica cozinhando o cara. Exatamente. Então, você pega um BR-Obrol, né? De 2024, 2025, com aquecimento global, pode se tornar insuportável. Quem não tiver no ar-condicionado vai começar a morrer. É simples assim. Sabe? É como aconteceu naquele show da Taylor Swift, você lembra, lá do Rio de Janeiro? Uhum. A moça morreu por causa do calor, desidratada. Aquilo ali é umidade letal. Então a gente já está vivendo isso. É interessante que o falecimento dessa moça. Além disso, então as pessoas não podem ter nenhum convívio em coletivo. Porque só já está morrendo desse jeito, né? Já corre o risco de morrer. Eu tiro por mim, que eu tenho sinusite, rinite. Cara, quando eu vou para lá, resseca tanto aqui as vias nasais. Sim. Acho que a mucosa também resseca tudo, que sangra o nariz. Devido à temperatura, o calor. Porque vem aquele vento, essa época venta muito, tá muito quente, venta muito. E o reflexo do vento, quando bate no solo, que já tá ali aqui... BR-Obrol, né? Vulpo que tu inala, meu amigo, dói aqui, dói em tudo quanto que é região e começa a sangrar o nariz. É algo impressionante, viu? Impressionante. E isso eu já tenho uma deficiência em relação a isso, então sofro muito. O povo de lá já tá acostumado, né? É uma questão de adaptação. Eu saí, Fortaleza. Eu não vou nem muito longe, não. Meu cunhado, ele comprou uma casa em Timon, que fica do lado, né, do Maranhão, porque Timon é elevado em relação a Teresina. Aí ele tem uma casa hoje, ele vive um clima mais ameno, né? Trabalha em Teresina, tá ali do lado, passa a ponte, mas mora em Timon porque não aguenta o calor. Rapaz, tá aí que agora eu observei mesmo. Também, né, mano? Não tinha prestado atenção por esse ângulo. Pois é. Quando tu vai pra São Luís, que tu sai de Timon, cara, muda. Tudo verde, daquelas palmeiras e tal. Exatamente, e aí já porque é mais elevado, né? E aí tá saindo do Nordeste pro Norte, né? Isso. Né? De uma certa forma geográfica, né? Exatamente. Eu nem sei por que o Maranhão tá como Nordeste, porque o Maranhão, na minha opinião, é Norte. Exatamente. Ele tem muito aí da floresta amazônica. Tem muito da floresta amazônica, então muda, né? Um pouco. Exatamente. Mas, rapaz, eu tô aí, vou comprar uma casa no Timon também. Pois é. E aí, qual seria essa perspectiva futura, por exemplo,
Crédito de carbono, descarbonização. Enfim, é um É que todo mundo comércio. aceite, né? É um comércio que só vai aumentar. Não é uma questão de aceitação, é uma questão de regulação. À medida que os governos vão regulando, entendeu? E isso obriga as empresas a se adequar àqueles limites, a gente vai tendo o caminhar disso, né? Desse comércio de emissões. Mas a preocupação é o Fora tempo, toda né? essa questão, né? Sim, exatamente. O tempo é uma preocupação, porque isso tem que acontecer para ontem, né? A gente já está fora do timing. Né? A gente Então já não tá... tem time para isso. Rapaz, eu quero acreditar que tem, né? Eu quero acreditar que nós É porque temos. o, Mas que existe uma emergência, o existe. ponteiro tá no vermelho, Exato. não é isso? Isso é fato. Numa escala de Isso é como se fato. fosse um manômetro, um termômetro, um tempômetro, sei lá como é o nome que se dá para isso, tá no vermelho. Exatamente. Então você tem uns 5 centésimos para isso, eu acho. Isso, exatamente. A gente precisa agir e agir rápido, né? Cada um fazendo a sua parte. Então tem que partir o quê? Inovação, futuras inovações, Isso. cultural, educar. Passa por inovação, passa por descarbonização de toda a cadeia produtiva, Então tem que limpar. passa pela transição energética, porque 2/3 das emissões se devem a combustíveis fósseis. Não tem jeito. Energia renovável veio para ficar. Eu preciso substituir a matriz do petróleo por uma matriz verde. Energia eólica, O hidrogênio. energia solar, o hidrogênio. Vejo a hora do professor Enio já deslanchar com esse hidrogênio aí, cara, para começar a entrar hidrogênio no verde. O hidrogênio não tem cor, né? O professor explicou, né? Ele explicou, né? O alemão inventou as Pantone aí do hidrogênio. Ele é verde porque a fonte que produz o hidrogênio, ela é de uma energia limpa, né? Se dá através do processo de eletrólise. Eletrólise da água, utilizando energia solar, energia eólica, assim por diante. E os outros carbonos, os outros hidrogênios? Nós temos hidrogênio cinza, hidrogênio negro, né? Se você queima carvão, por exemplo, você pode produzir hidrogênio. Mas, obviamente, que ele é um hidrogênio marrom, né? Ou hidrogênio cinza. Nós temos várias categorias de hidrogênio. Né? E daí em diante. Aí o desafio qual é? Deixar o hidrogênio verde competitivo com o hidrogênio cinza. Ou hidrogênio... Que é o mais comercializado. Exatamente. Que já tem um valor de mercado bem baixo, né? Que isso é o desafio, né? O desafio. Torná-lo competitivo, porque sem competitividade ninguém vai comprar hidrogênio verde, só por uma questão ambiental. O ambiental ele precisa estar de mãos dadas com o financeiro. Né? É um mecanismo ecofinanceiro. Tem que valer a pena de uma perspectiva orçamentária e financeira também, porque senão as empresas elas não encampam aquilo ali. A empresa também ela quer retorno. Exatamente, exatamente. Se não tiver... É por isso que é importante a presença de uma consultoria. Nós temos mais de 100 de ativos ambientais, mas nem todo empresário sabe disso. Que algumas ações ambientais se revertem em melhoria de sua condição fiscal ou tributária. Ele deixa de arrecadar impostos ou então obtém restituição. Então, assim, uma excelente consultoria para mapear isso aí é essencial para o empresário, porque ele aparece na vitrine como sendo sustentável, né, ambientalmente responsável, e ao mesmo tempo ele não descalça a questão orçamentária. Mas, por que é que essas coisas não abrem a janela para isso? As pessoas elas não enxergam, a menos que vão buscar. Mas por que não se... Por exemplo, tem um espaço aqui agora que é o podcast aqui que a gente está falando disso. Uhum. Mas até agora, até o momento, eu também não sabia disso. Pois é. Né? Do crédito de carbono eu sou porque eu comecei a pesquisar. Nós temos um grande parceiro, a CETEG, que ela é uma puta de uma consultoria ambiental. Mas ninguém conhece. Exato. Ela mapeia mais de 100 ativos ambientais e transforma a ação sustentável em retorno financeiro. É o que eles chamam de ecovalor. A empresa, além de ser uma empresa credenciada para isso, está no ecovalor. Está na vitrine ali, porque a prática é sustentável, ela ainda está calçando a finança dela, ela ainda está recebendo para isso. Pronto, é isso que eu estou querendo chegar. Mas por que não é pulverizado essas coisas? Exatamente. Assim. Só é aplicado a lei, é cobrado,
o empresário é penalizado por aquilo, e quando aparecem essas deixas aí, essas brechas, também não é repassado. Né? Pois Porque é. se você sabe dessa informação, tem acesso a isso, aí você já não é mais taxado por inocente. Exato. Se você começou a fazer isso aí, recebe, tem um Esse retorno. nosso parceiro, o Hugo, né, da CETEG, ele disse que uma vez ele chegou aqui, né, no estado do Ceará, e ele foi dar entrada num procedimento desse, né, visando a O retorno obter financeiro. restituição financeira a partir de uma ação ambiental. Aham. Aí a pessoa lá da repartição disse que ele era o primeiro em mais de 10 anos que aquela lei estava vigendo que aparecia pedindo aquilo Pois ali. é, Você está rapaz, entendendo? é isso que eu tô dizendo. Não, cara, disse, rapaz, eu descobri um negócio inovador. Mas assim, como assim inovador? Pô, isso já tem 10 anos que tá rolando aí né, Exatamente. de mundo afora. Né? Exatamente. Por exemplo, a própria Argotec. Eles participam de um leilão, né? Onde, um exemplo, a sua empresa vai fazer um investimento em tecnologia. Então, existe um leilão junto com a FIEC, né, com o Senai, mais ou menos isso, que você participa desse leilão e você consegue inserir tecnologia a um preço financiado por eles. Não é bem um leilão, Não é um leilão, é um um edital. edital. Pronto, não falando Exatamente. leilão, é um Existem edital. editais voltados à inovação E para a tudo isso indústria. dentro da lei. E daí nós submetemos projetos voltados à inovação, né, indústria automobilística, indústria de confecção. Né? Muitos desses projetos envolvem automação, IoT, inteligência artificial, Sim. alguns voltados à descarbonização, eficiência energética. Picolé aqui. E daí o que acontece? Aquele projeto, ele sendo bom, tendo recurso disponível, a gente encampa, a gente faz. Olha, então, agora me fala, quantas empresas sabem disso? A gente trabalha com bem Entendeu? poucos, né? Aí existe a Argo que faz isso, que orienta e dá esse suporte, não é verdade? Exatamente. Mas são poucas empresas igual a Argo que fazem isso e dão esse suporte. São poucas empresas que sabem que o FIEC entra com isso, né? Uhum. Ou o FIEC, ou o Senai, não sei, uma parceria ali com o Sistema S, algo assim do tipo. Não é verdade? Sim. Então poucos sabem. Então por que isso não é pulverizado? Uhum. Do mesmo jeito a gente está falando agora do retorno do crédito verde, do Green Card, Green Card chama? O Mark falou o nome, o Mark Augusto, que é o presidente do Cindy Verde, ele falou, não, acho que é Green Credit. Se é crédito verde, é Green Credit. Ele falou o selo verde lá. Inclusive, eu vou até pedir para ele te chamar, que ele também agora tem um podcast que eles falam justamente isso. E seria um tema bem relevante também, você trocar ideia com ele. Bacana. Que ele já é um cara da área também, Muito ambiental, entendeu? Muito bom. Tá ouvindo aí, né, Marcos? Se tu não estiver assistindo o podcast, eu não vou te dizer o segredo. Não vou te passar o contato do Elano. Mas, Elano, cara, obrigado, velho, por ter vindo aí. Valeu. Se quiser aí eu que agradeço. Um momento de reflexão aí de novo, para falar para a turma aí, eu acho assim, não é por obrigação. Exatamente. Né? A minha mensagem, Nonato, é só essa. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de salvar o planeta e salvar as futuras gerações, né? Se quem quer realmente ter aí exatamente. Quem pensa nos filhos, nos netos, nos filhos dos netos. Não é uma questão de obrigação, não é porque o governo está pedindo. Porque vai ter um retorno financeiro. É porque realmente a nossa mudança ela impacta o resto do mundo. Né? Então, o Raul Seixas dizia: sonho que se sonha junto se torna realidade. Isso é verdade. E o Mahatma Gandhi dizia, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, esse é o pensamento. Então, né? parte de você. Exatamente. Vamos fazer a nossa parte. Né? Isso contagia, né? Viraliza. Né? E todo mundo fazendo a mesma coisa, dá certo. Verdade. É isso. Cara, show de bola. Eu só ia perguntar o seguinte, rapidinho antes da gente finalizar aqui. E por que a gente não transforma isso em cultura nas escolas? Porque já tem, né? Tá aqui o vermelho, Isso. o amarelo e tal. Mas eu acho não, tenho certeza que se você educar e orientar as crianças,
você não vai repreender o adulto. É verdade. Não é verdade? E nisso eu tiro o chapéu para a Escola Vila, né, que é a escola onde a minha filha estuda, né? Eles têm uma pedagogia lá, que é a pedagogia ecossistêmica. Olha aí que bacana. E esses valores de sustentabilidade, eles são impressos na consciência deles desde pequenos, né? Então, Então, isso é bom. é uma visão completamente diferente, né? Então já viu, né, pessoal? Nada de estar jogando lixo na rua, É. né? Tá comendo ali, joga o plástico, né? Isso aí Exatamente. é uma forma de você ajudar. Exatamente. Fechou? Fechou. Obrigadão, viu, Elano? Um abraço. Tudo E aí- de bom. E é isso aí, pessoal. Vamos embora. Eu tô morrendo de frio aqui, rapaz, no crédito de carbono aqui do seu Célio aqui. Ele não desliga esse ar. É. Todo mundo aí fica com Deus, já se inscreve Vamos no transformar o lixo do estúdio em calor, né? vamos transformar em calor por enquanto. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Um Deus. abraço, gente. Tudo de bom. Valeu.